Fala pessoal, eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos, o canal onde a história ganha vida de um jeito simples, direto e sem enrolação. Se você gosta de aprender sobre os acontecimentos que mudaram o Brasil e o mundo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Hoje vamos conhecer uma das revoltas mais impressionantes da história brasileira, a Revolta da Chibata. Uma revolta que colocou o governo da República contra marinheiros armados com alguns dos navios mais poderosos da América do Sul. Uma revolta que denunciou racismo, violência, injustiça e condições desumanas dentro da Marinha brasileira. Uma revolta liderada por um homem que ficou conhecido como o Almirante Negro, João Cândido. Então prepare-se porque essa história é cheia de tensão, coragem, traição e acontecimentos que parecem roteiro de filme. Para entender a Revolta da Chibata, precisamos voltar para o início do século XX. O Brasil vivia o período conhecido como República Velha, ou Primeira República. A República tinha sido proclamada em 1889. Na teoria, o país estava entrando na modernidade. Mas, na prática, muitos problemas do período escravista continuavam existindo. A escravidão havia sido abolida apenas em 1888. Ou seja, quando a Revolta da Chibata aconteceu em 1910, tinha passado apenas 22 anos, desde a assinatura da Lei Áurea. Muitos dos marinheiros que serviam na marinha eram filhos de ex-escravos. Alguns haviam sido escravizados quando crianças. Outros cresceram em famílias extremamente pobres. Apesar da liberdade legal, a realidade era dura. O preconceito racial continuava forte. As oportunidades eram poucas e muitos jovens negros acabavam entrando para a Marinha. Naquele período, a Marinha era considerada uma instituição extremamente rígida. A disciplina era levada ao extremo. Os oficiais pertenciam em sua maioria às camadas mais ricas da sociedade. Já os marinheiros eram geralmente homens pobres. Muitos eram negros ou mestiços. Essa diferença social criava um ambiente de enorme desigualdade. Os oficiais tinham privilégios. Os marinheiros sofriam castigos, e alguns desses castigos eram extremamente violentos. O pior deles era a famosa chibata. A chibata era um chicote, um instrumento usado para castigar fisicamente os marinheiros. Sim, mesmo depois da abolição da escravidão, mesmo no século XX. Mesmo em uma república que dizia representar liberdade e progresso, marinheiros continuavam sendo açoitados. Os castigos aconteciam diante dos companheiros. O objetivo era humilhar, era servir como exemplo, era mostrar quem mandava. Alguns recebiam dezenas de chibatadas, outros recebiam centenas. O sofrimento era enorme. As costas ficavam destruídas e o sangue escorria. As marcas permaneciam por muito tempo. Para muitos marinheiros, aquilo lembrava diretamente os tempos da escravidão. Por isso, a indignação crescia cada vez mais. Existe uma enorme contradição nessa história. Enquanto a Marinha mantinha castigos que pareciam vindos do período colonial, o Brasil investia milhões para modernizar sua frota naval. O governo queria mostrar ao mundo que o país estava evoluindo e resolveu comprar navios de guerra modernos da Inglaterra. Esses navios impressionaram o planeta. Eram os famosos encouraçados, gigantes de aço, cheios de canhões, tecnologia de ponta para a época. Os principais eram Minas Gerais e São Paulo. Depois vieram outros navios importantes. O curioso é que os marinheiros brasileiros foram enviados para a Inglaterra para aprender a operar essas máquinas modernas. Foi lá que muitos perceberam algo importante. Em várias marinhas estrangeiras, castigos físicos já haviam sido abolidos. Ou seja, o Brasil tinha navios modernos, mas mantinham práticas antigas e violentas. Essa contradição revoltava os marinheiros. Nesse contexto aparece o personagem mais importante dessa história. Seu nome era João Cândido Felisberto. João Cândido Felisberto. João Cândido nasceu no Rio Grande do Sul. Era filho de ex-escravos. Entrou para a Marinha ainda jovem. Ao longo dos anos ganhou respeito entre seus colegas. Era experiente, inteligente,
calmo e tinha capacidade de liderança. Durante viagens internacionais, observou como funcionava outras marinhas. Percebeu que os marinheiros brasileiros eram tratados de forma muito pior. A indignação cresceu. Mas João Cândido sabia que uma revolta precisava ser cuidadosamente planejada. O clima já era tenso, mas um acontecimento específico acabou detonando tudo. Um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues Menezes foi condenado a receber 250 chibatadas. 250 chibatadas. Era um castigo brutal. Durante a punição, seus companheiros assistiram horrorizados. As costas ficaram completamente feridas. A cena causou revolta. Muitos concluíram que não dava mais para esperar. Era hora de agir. Os marinheiros começaram a organizar secretamente um levante. As reuniões aconteciam longe dos oficiais. O objetivo era simples: acabar com os castigos corporais, melhorar as condições de vida, garantir respeito aos marinheiros. O plano envolvia tomar o controle dos principais navios da esquadra. E foi exatamente isso que aconteceu. Na noite de 22 de novembro de 1910 começou a Revolta da Chibata. Os marinheiros se levantaram. Oficiais que tentaram resistir foram mortos. Rapidamente, os revoltosos assumiram o controle dos navios. Entre eles, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. De repente, os navios mais poderosos do Brasil estavam nas mãos dos rebeldes. E todos estavam ancorados na Baía de Guanabara, praticamente em frente à capital federal. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O governo ficou em choque. Agora vem cá, imagine a situação. Os navios possuíam canhões capazes de destruir boa parte da cidade. Eram armas modernas, poderosas, capazes de causar enorme destruição. Os marinheiros enviaram uma mensagem ao governo. O recado era direto. Eles não queriam derrubar a República. Não queriam tomar o poder. Queriam justiça. Queriam o fim da chibata. Queriam dignidade. Caso suas exigências não fossem atendidas, bombardeariam a capital. Era uma ameaça extremamente séria. Quem ocupava a presidência naquele momento era Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca havia assumido o cargo poucos dias antes. Ou seja, mal tinha começado o governo. E já enfrentava uma das maiores crises da Primeira República. O presidente precisava tomar uma decisão: atacar os navios ou negociar. Durante vários dias o país acompanhou a crise. Jornais publicavam notícias constantemente. A população observava navios apontando seus canhões para a cidade. O medo era enorme. Ninguém sabia o que aconteceria. Uma guerra civil parecia possível. O governo avaliava suas opções. Mas havia um problema. Os navios controlados pelos revoltosos eram justamente os mais modernos da frota. Atacá-los seria extremamente arriscado. João Cândido insistia em uma ideia. Os marinheiros não eram criminosos. Não eram traidores. Eles estavam lutando contra uma injustiça. Em uma mensagem enviada ao governo, afirmavam que não aceitariam mais ser tratados como escravos. A palavra escravidão aparecia frequentemente nas reivindicações. Isso mostra como a memória do período escravista ainda estava viva. Diante do risco da destruição da capital, o governo decidiu negociar. O Congresso Nacional entrou no debate. As exigências dos marinheiros começaram a ser analisadas. Após vários dias de tensão, uma proposta foi aprovada. Ela previa fim dos castigos corporais, anistia aos participantes da revolta, melhoria nas condições da marinha. Parecia uma vitória. Os revoltosos acreditaram na promessa. Após receberem a garantia de anistia, os marinheiros entregaram os navios. A revolta da chibata chegava ao fim, sem bombardear a cidade, sem guerra, sem destruição em larga escala. Parecia que tudo tinha terminado da melhor forma possível. Mas não foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, o governo mudou de postura. Muitos líderes da revolta passaram a ser perseguidos. Vários foram expulsos da marinha. Outros foram presos. A prometida anistia começou a ser ignorada.
Os marinheiros perceberam que tinham sido enganados. João Cândido acabou preso. Foi levado para uma cela na Ilha das Cobras. As condições eram terríveis. Vários companheiros morreram, alguns sufocados, outros vítimas de maus tratos. João Cândido sobreviveu, mas sua saúde ficou profundamente abalada. Após deixar a prisão, João Cândido viveu anos difíceis. Foi perseguido, sofreu preconceito, teve dificuldades para encontrar um trabalho, passou por momentos de extrema pobreza. Enquanto isso, muitos tentavam apagar sua história. Durante décadas, seu nome foi ignorado. Mesmo sem alcançar todos os seus objetivos, a revolta da Chibata teve enorme importância. Ela mostrou que a escravidão não tinha desaparecido completamente da sociedade brasileira. Mostrou que o racismo continuava presente. Mostrou que a República possuía profundas contradições. O país queria parecer moderno, mas mantinha práticas herdadas do passado. A revolta expôs essa realidade para toda a sociedade. Um dos principais resultados foi a extinção oficial dos castigos corporais na Marinha. A chibata deixou de ser utilizada. Foi uma conquista importante. Embora os marinheiros tenham sofrido perseguições, sua luta produziu mudanças concretas. Com o passar das décadas, historiadores começaram a reavaliar a revolta da chibata. João Cândido passou a ser visto de outra forma, não como criminoso, mas como símbolo de resistência, como alguém que enfrentou injustiças em busca de dignidade. Hoje é lembrado como um dos personagens mais importantes da história social brasileira. Recebeu homenagens, virou tema de livros, documentários, pesquisas e até música. É impossível entender esse episódio sem falar sobre o racismo. A maioria dos marinheiros era formada por homens negros. Muitos eram filhos de escravizados. A violência praticada dentro da marinha tinha relação direta com essa realidade. Por isso, a revolta da chibata também é considerada uma luta por cidadania, uma luta por igualdade, uma luta contra práticas que lembravam o período escravista. Vem cá, deixa eu te falar uma curiosidade impressionante. É que os navios controlados pelos revoltosos estavam entre os mais modernos do mundo. Outra curiosidade é que muitos marinheiros aprenderam técnicas avançadas na Inglaterra. E além disso, João Cândido ganhou o apelido de Almirante Negro, mesmo sem possuir essa patente. Era uma forma de reconhecer a sua liderança. Outra curiosidade é que a revolta durou apenas alguns dias, mas marcou profundamente a história brasileira. A revolta da chibata deixou um legado importante. Ela nos lembra que os direitos não surgem do nada. Muitas vezes são conquistados através de lutas. Ela mostra que a liberdade conquistada em 1888 não resolveu automaticamente todos os problemas do país. E mostra que a busca por dignidade é uma parte fundamental da história humana. E assim chegamos ao final da história da revolta da chibata. Uma revolta que começou dentro dos navios da Marinha Brasileira. Uma revolta liderada por João Cândido. Uma revolta contra castigos cruéis, humilhações e injustiças. Ela mostrou ao Brasil que não era possível falar em progresso enquanto práticas semelhantes às de escravidão continuassem existindo. Mas de um século depois, essa história continua sendo lembrada porque fala sobre coragem, resistência e luta pelo respeito. E conhecer episódios como esse ajuda a entender melhor o Brasil de ontem e também os desafios do Brasil de hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal Mais 15 Minutos. Aqui no Mais 15 Minutos a gente mergulha nos acontecimentos mais importantes da história de forma simples, dinâmica e cheia de curiosidades. Eu sou o Márcio Alex e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!